Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso Diabetes. Hoje, eu, Bia Scher, e temos pela primeira vez uma convidada, a doutora Karen Bergman, que foi minha colega de turma na Unirio, que é alergista. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Vamos falar de alergia e diabetes. Karen, fala Obrigada um pouquinho, pelo convite. O que é alergia? Bia. Obrigada, Solange. Bom, alergia, gente. O que é alergia? Alergia é uma reação de hipersensibilidade do organismo, uma reação exagerada do organismo. As pessoas acham que alergia é um defeito do organismo, que as pessoas têm uma deficiência, mas não é, o contrário. É uma reação, uma resposta exagerada do organismo a alguma substância. Então, uma resposta exagerada. E a pessoa pode ter alergia a várias coisas, né? Nas pessoas com diabetes, a gente observa, Karen, que quando existe um episódio de infecção, a glicemia se altera. Uma infecção viral, bacteriana, a glicemia sobe. Mas no episódio de alergia também, quando ele é intenso, a gente observa também essa dificuldade de controle nos pacientes, sabe? Acho que é por isso que você falou, né? Essa resposta exagerada acaba inflamando a pessoa, né? Inflama e cada vez a resposta vai sendo pior, né? Cada vez a reação vai sendo pior. Cada vez que a pessoa vai sendo exposta àquela substância, aquele alérgeno, a resposta vai sendo muito pior. A reação da pessoa vai sendo pior, independente da substância. Alergia a camarão. Cada vez que a pessoa vai sendo exposta ao camarão, a reação vai sendo pior. E aí vai. E mais difícil de você tirar da crise, né? E também pode mudar ao longo da vida da pessoa o tipo de alergeno a qual ela é mais sensível. Não pode acontecer isso também? Pode. Olha só, gente. A alergia tem um caráter hereditário, tá? Quando você tem os pais alérgicos, a pessoa já tem 50% a 70% de chance de desenvolver qualquer tipo de alergia na vida, independente de qual alergia for. Pode ser respiratória, alimentar, medicamentosa. Então, tem um caráter hereditário, tá? E aí vai. E aí, dependendo das condições ambientais e de outros fatores, ele pode desencadear qualquer tipo de alergia, tá? Então, no primeiro ano de vida, é muito difícil você identificar se aquela criança é alérgica, a não ser que seja uma dermatite atópica, alguma coisa assim de pele. Via respiratória é muito difícil, porque normalmente você tem os resfriadinhos. Mas depois desse primeiro ano, você já consegue ver se a criança já tem uma rinite, se faz um broncoespasmo, se tem uma asminha, que podem normalmente ser infecções virais e que podem desencadear asma no decorrer da vida. A gente sabe que essas crianças que fazem infecções virais no início da vida, se não bem tratadas, podem evoluir com asma no futuro, tá? Existem trabalhos que mostram isso. Então, até por isso, a gente usa os corticoides inalatórios, que são os anti-inflamatórios usados, né? Muito frequente. Bia, você já teve problema com alergia? Já. Eu sou alérgica, tenho rinite alérgica, mas eu não me lembro de ter nenhum tipo de alergia em que eu ficasse muito inflamada ou então ficasse vermelha, né? Enfim, na pele. Não, nunca fiquei empolada. Mas, assim, o que acontece comigo é que em determinados momentos o meu nariz fica todo vermelho, coçando, inclusive até às vezes em carne viva, de tanto que ele coça, tanto que escorre. Você fica igual a Tim da Branca de Neve. Exatamente, eu fico igualzinha a Branca de Neve, fico todo vermelho, isso aqui meu, todo ressecado, porque tem alguns momentos, né, assim, eu sei que eu tenho alergia a mofo, a ácaro e... eu acho que é isso. E a poeira, provavelmente. Poeira, sim. A gente tem a condição primordial, né, para ácaro, para alergia respiratória. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente não tem estação do ano definida, a gente mora entre mar e montanha, ou seja, a gente não tem um clima seco, a gente não tem um clima úmido, a gente tem tudo ao mesmo tempo. A gente tem um dia seco e um dia úmido. E o ácaro, que são esses seres horríveis, microscópicos, que a gente não enxerga, eles gostam exatamente desse clima maluco do Rio de Janeiro para se desenvolver. Então, é exatamente um ambiente propício. E eles gostam de morar dentro de travesseiro, dentro de colchão. Eles se alimentam de restos da gente, de suor, de descamação, resto de cabelo, pelo. Só para vocês terem uma ideia, depois de 1 ano de uso de um travesseiro, 20% do peso desse travesseiro é ácaro.
E as Então, tem pessoas que trocar gostam do esse travesseiro travesseiro. velho. Mas a gente não gosta das coisas velhas, que tem o nosso formato. Então, a gente gosta do que é velhinho, né? Daquela almofadinha que você ganhou quando você era criança. É difícil o desapego, né? Então, normalmente... pois é. Mas, normalmente, é ali a fonte de ácaro. Entendeu? Olha, aí, vou falar que difícil. eu tenho um bicho de pelúcia desde o dia que eu nasci. Eu tenho desde os 15 anos uma centopeia de pelúcia. Mas se vocês dormirem com ele, é fatal. Não, tá Não durmo com ele, não. Ele fica bem guardado. Bem guardadinho. Mas vocês podem ter tudo o que vocês quiserem, mas tem que ficar guardado. Você pode olhar pra ele, dar oi. Aí daqui a pouco... Mas não pode dormir. O quarto do alérgico é o lugar sagrado, mais importante. Exatamente. A cama, aqui em casa, na verdade. Aqui em casa todo mundo é alérgico, cara. Meu filho fez alergia à proteína do leite grave até os 7 anos de idade, fora alergia respiratória, enfim, né? E eu também já super alérgica. O que se aconselha, assim, de cuidados pra gente que mora no Rio de Janeiro, né? Não tem jeito, né? O que a gente pode estar fazendo? E também parece que pessoas com diabetes tipo 1 também têm um pouco mais de alergia, né? Então, existem você pode falar teorias, um pouco disso? né? Para pacientes com diabetes terem mais alergia. Na verdade, existe a microbiota intestinal que pode absorver, mas existe também a história do parto natural, o parto cesáreo. Quando você tem um parto natural, você tem uma imunidade melhor. Existe também a história do cortisol e da insulina, que na verdade o cortisol é o hormônio da vida, o hormônio do estresse, e é um hormônio anti-inflamatório. E você está lidando com inflamação. Alergia é inflamação do organismo. Então, o diabético é ligado ao cortisol, insulina, então é tudo relacionado. É uma desregulação. Então, você está o tempo todo relacionado a isso, né? Em relação aos alérgicos, o que eu sempre oriento, gente? Não adianta tratamento de alergia se não melhorar o controle de ambiente. É tudo em vão. Vacina em vão, remédio em vão, se você não focar na limpeza, nos cuidados de casa. É muito comum chegar no consultório e falar assim: ai, doutor, eu já fiz tanta vacina, eu já usei tanto remédio, mas não adiantou nada, voltou tudo. Eu falei assim: gente, mas você voltou com tudo pro quarto. Você voltou com todos os livros. Você mora com mofo. Você não vai melhorar. Não adianta. Esses cuidados vão ser eternos o resto da sua vida. Não vai adiantar. Então, assim, isso tem que ser para sempre. Eu costumo dar alta para os meus pacientes. E eu sempre deixo isso muito claro. Você vai tratar, você vai ter um controle da doença, a sua qualidade de vida vai melhorar absurdamente, tá? Mas isso é para sempre. É quarto arejado, deixar a claridade entrar, não ter cortina, não ter tapete no quarto, não varrer quarto. O maior erro das pessoas é varrer. Isso é um erro, Quando você a gente varre, poeira, a gente né? levanta a poeira. E essa poeira fica no ar até 8 horas, te dando uma falsa impressão de limpeza. Teria então, que passar um pano úmido, né? O ideal é aspirar e passar pano úmido. Se não der para aspirar, vem com pano úmido. Sim. Caramba. Evitar acúmulo de objetos no quarto. Eu tô vendo ali o quarto da Bia, um monte de bonequinho. Aí eu tô tudo vendo de assim... plástico, tudo de plástico. Mas aí quem passa pano em cada bonequinho daquele ali de plástico? Eu tenho uma pessoa que passa. Não passa porque, assim, todo dia, mas enfim. Porque eu sempre penso na coitada que vai passar o pano ali todo dia, ou uma vez por semana, todo entendeu? Dia, não. Porque assim, eu não seria capaz de passar pano sempre, entendeu? Não. Então eu procuro ter menos coisa. Sim. Eu acho que tá... No meu quarto... Que tá certo. Cara, no meu quarto hoje tem pouca coisa. Por que a alergia piora de noite? A gente tem alguns fatores, né? A gente tem, primeiro, esse quarto que não tá legal. Aí você tá dormindo num ambiente que não tá muito bom. Sim. Segundo, você tem a posição ortostática, né? Você deita, então, obviamente, tudo entope, né? Então, tudo vai piorar. Se for quadro respiratório alto, né? Nariz, o nariz entope, né? A rinite, o que é? É espirro, coriza, obstrução nasal e coceira. Então, você deitou, já piorou. Se for um quadro pulmonar de asma, você já está comprimindo o pulmão. Você não está deixando ele expandir, então vai piorar. E aí, o que acontece também à noite? O cortisol cai. O cortisol é um hormônio anti-inflamatório. Então, ele está caindo.
Então, você precisa diminuir aquela inflamação. E aí, você precisa do corticoide, que é um anti-inflamatório. Por isso que a gente dá o corticoide pela manhã. A gente sempre orienta os pacientes que horas é a melhor hora para você dar o corticoide, doutora? Pela manhã, que é o pico do cortisol, exatamente para você fazer o ciclo circadiano natural da pessoa. Sim. À noite a produção cai. Sim. E se você tomar à noite, você vai ter insônia ainda, né? Vai ter insônia. Muitos pacientes têm insônia. Uma coisa que gera muita dúvida em quem tem diabetes é: posso ou não tomar corticoide, né? O corticoide, ele aumenta a glicemia, porque ele age contrariamente à insulina. Ele diminui a captação de glicose na periferia pelo músculo, pelo tecido adiposo. E ele aumenta a produção de glicose pelo fígado. Então, a gente, quando usa corticoide, a gente precisa de mais insulina. Quem não tem diabetes, o próprio pâncreas vai produzir mais insulina para compensar esse efeito. Mas a gente que tem, a gente vai precisar aumentar a dose da insulina ou dos medicamentos que a pessoa usa. Mas eu, por exemplo, eu sempre oriento os pacientes com diabetes que, assim, vai aumentar a glicose, mas isso é transitório. Para falar com o endócrino que isso depois vai normalizar. Porque se for um diabético tipo 1, né? Quando a gente, por exemplo, eu como sou alérgica, como eu comentei aqui, eu já precisei usar Predicin algumas vezes. Então, para tomar 30 miligramas de Predicin, eu preciso aumentar 70% da minha infusão basal e 100% da minha insulina em bolos. Se eu não tomar esse cuidado, eu vou ficar com mais de 300 o tempo inteiro. Se for numa vigência de infecção, eu posso piorar a infecção por esse motivo, né? Sim. Então, assim, o corticoide nasal, o corticoide inalatório, ele não mexe tanto, por isso que a gente reforça. Né? Ele não mexe tanto. Não, ele não mexe. Na verdade, assim, por isso que a gente orienta os pacientes exatamente para manter o tratamento tópico, o corticoide tópico, tá? Que não tem contraindicação. Sim. Na verdade, assim, nem contraindicação para Covid, né? Hoje em dia, assim, é para manter o tratamento tópico, para desinflamar aquela mucosa toda, nasal, importante, via respiratória inferior. Às vezes o paciente foi tão alertado contra corticoide que alguém prescreve uma pomada com corticoide, ele fica com receio de usar. Prescreve um remédio tópico de corticoide para o nariz, ele fica com receio de usar. A gente está reforçando isso, né? Tanto o inalado para tratamento de asma ou para nariz, não tem esse risco. Mas né? eu também oriento que tem que saber usar. Porque eu também já tive pacientes usando que em quantidade absurda, corticoide. Tô aplicando o tempo todo, doutora. Aí vai fazer diferença, né? Ou se não, peguei a pomadinha, achando que é uma pomadinha básica, e tô aplicando como se fosse água. Eu já vi Cushing por causa de pomadas. A paciente usava igual hipoglós, o corticoide. Não, igual hidratante. Meu Deus. Eu falei assim, olha só, isso é absorvido. As coisas não são assim. Tanto que, assim, em dermatite atópica, por exemplo, você tem que usar, fazer uma redução gradual. Não é pra, olha, tem uma lesãozinha, vai ficar passando. Não pode. Tem que monitorar, não pode. É uma medicação. Qualquer picadinha de inseto, vamos lá. É um remédio. É uma medicação que ajuda muito, mas sobe muito a glicemia. Tem pacientes que relatam aumento com Clenil, com Pulmicort, mas é difícil você saber de onde veio esse aumento, porque a infecção, tanto uma crise alérgica maior, pode aumentar a glicemia, então você não sabe de onde vem na realidade. Mas assim, paciente que tem diabetes não pode tomar corticoide sem avisar o endocrinologista. A gente vê isso na odontologia, o pessoal passando Decadron para extração dentária. E a gente está vendo isso na emergência de uma forma até muito banalizada, o uso de corticoide muitas vezes por alguns colegas. Prescrevem para tudo, para gripe. Tudo é corticoide e corticoide em dose alta. Eu já peguei vários casos de jovens abrindo diabetes pós-uso de corticoide também no consultório recentemente. Por isso, às vezes é uma infecção leve que não tinha necessidade, foi prescrito um corticoide em dose alta oral e às vezes até injetável que dura muitos dias, né? Não, e muitos pais encaram o corticoide como um xaropinho, né? Sim. Doutora, eu tô dando esse xarope. Eu falei assim, que xarope? Você quer ver uma paciente que eu atendi essa semana? Uma diabética tipo 2, que ela tem um quadro reumatológico, mas que em determinado momento a reumatologista precisou entrar com corticoide. Então ela estava tomando 30 miligramas de Predicin em dose fracionada. E acho que 20 miligramas. Não lembro agora, mas era uma dose alta para uso contínuo. Há mais de um ano, que ela foi na reumato há um ano, não voltou, continua tomando, cheia de hematoma, glicemia de 300, porque também estava sem ir
no médico do diabetes. Aí eu fiz um ajuste na dose, pedi para ela entrar em contato com a Reumato, a gente ajustou essa dose do corticoide, entrei com a medicação, a glicemia normalizou em questão de 24 horas. Que era um uso prolongado de uma dose elevada, que a gente usa, às vezes, uma dose de ataque, né? A gente usa uma dose maior, depois retira. Ou usa a menor dose possível para aquele quadro, né? No longo prazo. E ela estava toda descompensada. Eu falei, gente, isso é do corticoide. Eles preocupados que fosse outra coisa, o diabetes incontrolável. E era isso, na realidade, né? Agora, explica pra gente, Karen, por que o corticoide, às vezes, é tão importante, né? Qual é a ação dele, como você fala já um pouquinho? O corticoide é um potente anti-inflamatório, principalmente de via respiratória, né? Na verdade, é o único que nós temos atualmente. Então, assim, ele salva vidas. Ele e agora ele também tem sido usado muito em Covid, né? Ele tem o Decadron, a dexametasona, tem sido prescrita exatamente para os quadros pulmonares. Importante lembrar que não é no início, que tem que estar sendo acompanhado por um médico. Não é todo paciente que vai precisar usar. A grande maioria não vai precisar usar o corticoide. Sim. Eu recebi também... Só nos quadros que fazem pneumonia. Sim. Eu recebi agora também uma paciente que eu tenho do interior de Minas. A mãe dela pegou Covid-19. Aí ela me ligou, eu acabei de ir no médico, estou aqui com primeiro, assim, início do quadro. Estava com uma prescrição de corticoide, anticoagulante, de todas as medicações. Mas, assim, primeiro e segundo dia de doença, um quadro leve. Então, o corticoide vai ter indicação em alguns casos. A maioria das pessoas com Covid vai tomar só a medicação sintomática. Quando faz pneumonia. Exatamente. Quando faz pneumonia, numa só fase mais... Só quando faz pneumonia, senão não tem indicação. Exatamente. Eu fujo do corticoide um pouquinho. Eu acho que... mas aí você tem que saber o quando você tem que fugir e o quando você não tem que fugir. Com certeza. Eu usei a última vez, ano passado. Porque precisei mesmo. Porque, olha só, se você deixa o processo inflamatório progredir, quanto mais aquela inflamação persiste, mais difícil é de você sair daquela crise. Então, às vezes, se você usa o corticoide da forma correta, na dose correta, você sai daquela crise antes e precisa de menos doses de corticoide. Às vezes precisa de 2 dias. Vai ser muito melhor. Às vezes, quando a gente está atento, isso em diabetes a gente faz muito. Criança diabética que tem muito processo alérgico. Nossa, a gente faz, às vezes, uma dose, já melhora e você fica depois com o inalatório. Sim. Né? Então, agora, se você demora a fazer... Porque, Bia, a gente que já tem diabetes tipo 1, a gente tem muito pouco a perder usando corticoide. Sim, Uma pessoa que ainda... Você libera muito mediador químico. Você começa uma fase imediata e uma fase tardia do processo de inflamação. É importante você entrar realmente com o ajuste da dose de insulina. Agora, a gente tem também estudo, Karen, que o corticoide também, ele lesa a célula que produz insulina. Ele pode destruir a célula beta, além de ter esses efeitos transitórios na resistência insulínica. Então, uma pessoa que tem diabetes, que tem reserva de célula beta ainda, que está muito no início, se puder evitar, talvez seja ok. Mas aí sempre o médico vai pesar, em todos os tratamentos que a gente faz para qualquer doença, a gente sempre pesa o risco-benefício, né? Eu, com alguns pacientes diabéticos, eu até tento fazer o corticoide inalatório e peço para medir a glicemia. Eu normalmente não vejo alteração dessa glicemia com o corticoide inalatório. Mas é o que eu falei, quando a gente usa, ou é por um processo de inflamação exacerbada ou por um processo infeccioso, né? Então, tem outros fatores para estar aumentando a glicemia que fica difícil a gente separar o que é o quê. Se é o corticoide ou a infecção. Agora a gente tem mães, né, que relatam claramente piora da alergia, piora a glicemia, usa na hora que nebuliza, dá uma piorada transitória. A gente aumenta um pouco a insulina, mas não tem nem comparação com o efeito do corticoide oral. É bem transitório. É bem transitório. Agora, por exemplo, outra situação que a gente usa muito, que aí não é da tua especialidade, é na gestação. Em algumas gestantes com diabetes, a gente precisa usar para maturar o pulmão do bebê. Não é em toda a gestação também. 72 horas antes. Em alguns pacientes a gente precisa, e o que a gente faz é aumentar bem a dose de insulina, porque se descontrolar próximo ao parto é bem ruim, que aumenta mais o risco do bebê ter hipoglicemia e outras complicações. Agora, cara, eu acho que a gente não pode fugir de falar um pouquinho de Covid, né? Que a gente está aí com a pandemia. Tá com tudo, né? Então, assim, a gente mora... pessoas do Brasil inteiro vão estar ouvindo a gente, mas aqui, em especial no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação, como você falou, o mar e a montanha,
né, indefinição do clima, variação rápida de umidade. A gente não tem rinite sazonal, a gente tem rinite perene, a gente não tem febre do feno. Sim, então, como é que a pessoa pode diferenciar, né, aquele quadro de alergia de um quadro de Covid? Vamos lá. Primeiro, rinite não dá febre. Primeiro, rinite não dá febre. Rinite, você tem coceira no nariz, coceira nos olhos, coceira na garganta. Covid, você não tem isso, tá? Um sintoma que ficou no início da pandemia, muito característico, foi assim, ardência no nariz. Muitos pacientes me procuraram, né, Bia? Muitos pacientes procuraram. Doutora, minha rinite piorou. Meu nariz está ardendo horrores. E agora que a gente teve um clima até seco para inverno, muitos pacientes também se queixaram. Meu nariz está ardendo. Mas era da rinite. Não era do Covid. Não eram pacientes com Covid, tá? O Covid tem uma sensação de queimação, mas o Covid normalmente tem febre, tem dor no corpo, tem dor de cabeça, mal-estar, cansaço, né? Um gosto ruim na boca. Então, assim, você tem outros sintomas. Começa com uma dor de garganta, uma tossezinha. O alérgico normalmente não. O alérgico normalmente ele se coça os olhos, coriza. São os outros sintomas que normalmente o Covid não tem. O Covid ele dá uma sensação de obstrução. Você fala com a pessoa, você sente que a pessoa está nasalada. É uma coisa diferente, né? Você ouve e a sua voz você está entupido. Não, eu não estou entupido. A Bia teve. E ele fala, não. Né, Bia? Você teve Covid. Conta um pouquinho. Eu tive isso da ardência, eu perdi completamente meu olfato. Paladar também. Que a gente não sabia disso no início, eu atendi horrores sem saber. Nossa, eu achava que assim, é alguma coisa de agora, assim, não sei, não sabia, não tava relacionando a isso. Mas no período que eu tava, nossa, eu inspirava, eu sentia isso aqui tudo. Arder, eu falei, o que é isso? Só que aí eu pensei assim, isso aí vai passar. Passou. Mas agora eu sei que foi do Covid, porque foi assim. E pode demorar meses pra voltar esse olfato. Sim, então, eu perdi totalmente o meu olfato, enfim. É até engraçado porque eu sinto muitos cheiros, né? E eu não sentia cheiro de nada. Eu falei, não é possível isso. Só que assim, o meu foi acompanhado de febre, foi acompanhado de dor no corpo inteiro, dor de cabeça, enfim. Alergia não dá isso, tá, gente? E a glicemia subiu um pouco também, né, Bia? Subiu, ficou meio descontrolada, assim, né? Mas assim, a gente conseguiu manejar, fez os ajustes. Mas eu tenho até uma pergunta pra fazer. Algumas pessoas acham que é Covid, outras pessoas acham que é alergia. E quando é resfriado? Qual que é a diferença? Pois agora você não tem mais como você fazer essa diferença de resfriado e Covid. Porque a partir do momento que você tá com Covid na área, começou a ter coriza, começou a ter febre, a gente parte do princípio que tudo é Covid. Só através do exame que você vai diferenciar. Você não tem como falar, olha, você não tem como botar a mão no fogo, não é Covid. Você pode ter uma suspeita maior ou menor pela história epidemiológica. Se a pessoa teve contato com alguém, se é uma pessoa que está trancada dentro de casa, você consegue, né? Mas você vai precisar investigar mais. Você vai precisar fazer Karen, um exame. Como é que tá a situação do asmático com a Covid? No início da pandemia, o asmático fazia parte do grupo de risco, né? O asmático descontrolado. Na verdade, assim, o asmático descontrolado, hoje em dia, ele ainda faz parte do grupo de risco para a Covid. Hoje em dia, a gente sabe que o asmático controlado, bem acompanhado, em uso do corticoide tópico, ele não faz parte do grupo de risco para a Covid, tá? Na verdade, assim, ninguém com asma tratada, acompanhada, internou grave, nada disso, não. Tá, Parece gente? Que tem até uma ação da medicação sobre os receptores, não é? Sim, os corticoides inalatórios, eles protegem contra a ação do Covid. Na verdade, eles bloqueiam os receptores de angiotensina, que são os mesmos receptores que o Covid atua. Então, eles têm uma ação protetora contra o Covid, o que é muito importante. Então, por isso que a gente orienta sempre os pacientes alérgicos a manterem o uso das medicações protetoras. Protetoras nasais e protetoras muito pulmonares. Importante isso que você falou, que teve gente parando com medo da corticoide, não pode, né?
Não, muita gente parando, rolou. Ai, gente, eu não posso corticóide porque abaixa o sistema imunológico. E agora? Mas aí logo saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Alergia Imuno. Não parem a medicação de forma alguma. Pelo amor de Deus, protege o corticóide para baixar muito. E isso a gente evitou muito internação. E o corticóide para baixar o sistema imunológico só em doses bem elevadas também, né? Muito altas, muito altas. No diabetes tipo 1, assim. A gente também está vendo, assim, eu tive muitos casos de Covid em pacientes com diabetes tipo 1. Quem estava bem controlado e que não tinha um outro fator de risco associado, por exemplo, uma obesidade, uma hipertensão, uma idade avançada, né? Saiu muito bem. Então, hoje eu estou bem mais tranquila em relação a esses pacientes. Acho que como você também, que no início da pandemia ninguém sabia nada, a gente estava muito inseguro, né? Mas agora também. O que eu vi, eu não sei se você viu. Eu não sei se você viu isso, mas o que eu tive de paciente me procurando para tratar asma, com medo de piora, foi super importante. Sim. Então, assim, muita gente resolveu tratar asma com medo de ser internado por causa da asma. Diabetes tipo 1. Tive vários pacientes que melhoraram o controle durante a pandemia, né? Gente que aproveitou isso, porque antes a desculpa é não tenho tempo para me cuidar, né? E agora essa desculpa... E aí muita gente resolveu tratar. E por medo também. Então, algumas pessoas descompensaram um pouco porque diminuíram a atividade física, aumentaram o estresse, diminuíram a locomoção. Mas eu acho que o movimento maior foi das pessoas tentando se controlar. Atendi muito paciente novo, muita gente descontrolada. Eu atendi muita gente querendo ver a parte pulmonar, com medo de piorar. Com medo de ser Covid, com medo de piorar da asma. Que bom, então. Isso temos duas boas notícias, né? Os asmáticos e os diabéticos tipo 1 em tratamento, né? Podem ficar mais tranquilos. Esses últimos dias aumentaram muito os casos de Covid aqui nos pacientes. Eu também achei. Mas muito. Em pacientes mais jovens também, né? Não sei se o teu perfil também é esse. Mudou. Né? Pacientes mais jovens, eu acho que mudou, quadros leves, sem necessidade de internação na maioria. Solange, eu não sei se os quadros estão tão leves não, porque eu achava que estavam leves, nesses que eu tô vendo, né? No geral, a gente tem uma mortalidade muito alta ainda, mas né? Aí eu fui... Mas é porque, na verdade, agora eles estão com o protocolo de não internar, de manter em casa. O máximo que eles estão conseguindo. Mas, assim... Então, eles estão fazendo um protocolo em casa, intradomiciliar. E tem muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo, mas agora é jovem. Basicamente jovem. Pois eu acho que as pessoas estão desrespeitando muito as recomendações, né? A gente vê pessoas na rua ninguém de sem máscara. Ninguém de máscara, gente. Não sei se vocês viram, mas, enfim, as praias estão lotadas. Sim. Não, a pandemia acabou. Descobriram a cura para o Covid, só não contaram. Isso Mas tudo bem. Karen, mais algum comentário que você acha importante, que a gente esqueceu de falar? Bia, alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu acho que não. Vocês acham? Eu acho que a gente pode marcar uma outra vez para falar sobre vacinas no geral. É uma boa, é um bom tema. Com certeza. E foi um prazer enorme, estamos inaugurando aqui os nossos episódios com convidados especiais e um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E é isso, pessoal. Foi um prazer. Obrigada pela audiência. E eu adorei o nosso reencontro, tá, Solange? Né? Minha colega de turma, a gente se fala no grupo da faculdade. Nos formamos ontem, através né, Karen? De pacientes, a gente se fala. Ontem. Mas foi ótimo. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante as pessoas. Lembrem de trocar os travesseiros de quanto em quanto tempo, Karen? Todo ano, é ideal, uma coisa que acho que é importante, as capas de travesseiro melhoraram muito também. A gente não falou disso, As capas de travesseiro, muito. A gente tinha falado já, né? Elas melhoraram, elas não são mais aquelas de plástico horrorosas, vale a pena investir com as nisso, qualidades né? dela melhoraram bastante. Então foi um prazer. Vale super a pena. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Um beijo. Tchau, beijo, Bia. Obrigada. Tchau. Obrigada, cara. Beijo.